Mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença. Sempre nós lembramos que todos somos trabalhadores e podemos ajudar muito, pensando naqueles que não têm essa oportunidade que nós estamos tendo nessa noite. Vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje é felicidade e infelicidade relativas. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo como o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa. Que livro fantástico! A doutrina espírita realmente ela é esclarecedora para nós, traz a realidade da nossa vida. Então nós estamos vendo aqui, quando ele é responsável, por aquilo que ele está passando, ele não pode culpar ninguém, a não ser si próprio. Nós fazemos escolhas erradas na vida. Eu lembro muito do Chico Xavier. Isso está no livro do Deolindo da Silveira. Uma pessoa foi procurar o Chico Xavier porque estava insatisfeita com o trabalho. Mas o Chico Xavier perguntou. O Chico Xavier é muito inteligente, então ele disse, vamos ver o que o Emmanuel tem para falar. Nós já comentamos isso aqui, mas está dentro disso. O Emmanuel veio e perguntou para ele se ele estava suprindo todas as necessidades com o trabalho que ele estava. Porque estava numa época de crise, falta de emprego, tudo, e ele queria mudar de serviço. Aí ele disse que sim. Aí o Chico Xavier disse para ele o seguinte, que em época de tempestade, o pássaro não muda de ninho. Mas muitas vezes nós estamos até bem e a gente começa a procurar alguma coisa. Nós temos uma insatisfação pessoal que muitas vezes é obsessão. Nós nunca devemos esquecer que nós não estamos sozinhos, nunca. Nós sempre temos companhias e essas companhias nos influenciam. A partir do momento que nós começamos a idealizar alguma coisa que muitas vezes não vai dar certo para nós, as companhias que querem o nosso fracasso começam a minar a nossa resistência e nós acabamos por cometer algumas coisas que vai trazer consequências para nós, como está dizendo aqui. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa. Ninguém paga aquilo que não deve. Jesus já trouxe isso daí para nós. A reencarnação. Então, por exemplo, se nós causamos consequências deletérias, desastre na vida de alguém, principalmente para que ele passe necessidade, nós vamos sofrer as consequências, se não nessa encarnação, numa outra. Nós vamos voltar com muitas necessidades e nós vamos sofrer muitas privações. Então, tudo isso que está aqui tem a reencarnação por trás. Tanto aquele que está sofrendo por consequência dele mesmo, que ele fez mal escolha, que ele está tendo interferência espiritual, porque nós temos um currículo muito grande, então nós deixamos para trás algumas coisas sem resolver e nós vamos ter que resolver de qualquer jeito. Porque de uma maneira ou de outra, através do sofrimento, e sempre às vezes a gente busca o sofrimento, mas Jesus na nossa vida, por isso que nós estamos aqui, e com certeza nós vamos superar tudo isso. Senão a gente vai ter que ficar disfarçando no umbral, não querendo seguir em frente para não pagar a conta. Eu acho que é por aí. Também fica aí nesse meio do caminho com medo das consequências. A gente pode fugir temporariamente, mas de uma maneira ou de outra, a gente vai ser obrigado a reencarnar, porque nós estamos falando da Terra. Existem planetas piores que a Terra e melhores, mas de uma maneira ou de outra nós vamos nos encontrar com as pessoas que nós prejudicamos. E aqueles que nos prejudicaram vai ter um encontro conosco também. Aí vem Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aí tem um livro do Humberto de Campos, que o rapaz veio conversar e disse o seguinte, eu já perdoei 70 vezes, 7 vezes. Mas aí a resposta foi para ele o seguinte, você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, todas as vezes que você foi ofendido. Então vai longe isso daí. Infinito. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo.
Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? É verdade. E frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por esse deslocamento, comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Olha a doutrina espírita para nós. Aí nós temos alguma experiência. Tinha um rapaz que ele começou a trabalhar comigo. Ele calibrava pneu e me ajudava. Ele falava, Nourinho, eu quero ser médico. Um dia eu vou ser médico. Eu falava, Deus que te abençoe. Ele trabalhou comigo 1 ano e meio, mais ou menos. E aí ele foi para São Paulo. E hoje ele é cardiovascular. Olha, numa das melhores equipes que trata lá no hospital em São Paulo. Mas olha só, ele veio me visitar depois de muito tempo, já casado, tudo, e com a família. E olha só o progresso. Um outro daqui da região, uma família todos estudados, tudo, uma família inclusive de advogados. E aí o pai dele veio conversar comigo, falou, meu filho está muito infeliz. Ele não quer ser advogado, ele não quer estudar, ele quer ser borracheiro. E eu quero que você arranque o couro dele aí, porque ele é forte. E aí ele começou a trabalhar comigo, ele trabalhava feliz. Eu consertava pneu, trator, caminhão, tudo, ele encarava tudo. E ele realmente se tornou borracheiro. Ele foi bem sucedido como borracheiro, hoje ele tem um auto center, mas ele não quis seguir a profissão. Mas nós vamos ver mais para frente uma coisa bem interessante. O Kardec, ele é questionador. Nós vamos ver o que ele questiona os espíritos em relação a isso daí. Assim, acharia justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamancos se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico, etc. Olha só, vamos dar uma paradinha aqui. Olha que maravilha. Então nós estamos vendo que o Kardec, ele é radical. Ele pergunta se a pessoa tem uma posição social muito alta, se o filho poderia fabricar tamancos. O que o Espírito fala para ele? Não precisa ir muito além. Ele poderia fazer outra coisa. Mas se ele for um bom fabricante de tamancos também, não tem problema nenhum. Porque nós vamos pegar novamente Chico Xavier. E porque a gente muitas vezes quer que o outro seja espírita, de qualquer forma. Então, a gente quer que o outro seja espírita, principalmente se estiver na família. A gente quer induzir, quer enfiar a goela abaixo, muitas vezes, a doutrina, porque é maravilhosa a doutrina, mas nem todos estão preparados para a doutrina. Aí Chico Xavier novamente, o casal que era espírita fazia muito tempo, a criança nasceu já num berço espírita, vamos dizer assim, era uma menina e ela detestava o espiritismo, ela queria ir na igreja católica. Nós já comentamos isso. Aí eles resolveram conversar com o Chico Xavier. Chico, essa menina, ela não gosta do espiritismo, ela quer ir na igreja católica. Aí o Chico Xavier perguntou para ela, minha filha, ela falou, não, Chico, eu quero ser católica. Aí ele falou para eles, deixa ela ser católica. É melhor ela ser uma boa católica do que uma má espírita. Está dentro disso aqui. Então não adianta a gente forçar. O tempo é o melhor remédio. O tempo vai amadurecer. Tudo aquilo que a gente tem de pensamento hoje pode se modificar amanhã. Aquilo que a gente não entende hoje, não compreende hoje, amanhã nós podemos compreender. Esse amanhã que eu estou dizendo é num longo tempo, muitas vezes. Nós vamos ver essa experiência do Santo Agostinho, mas não vamos entrar em detalhe aqui. Comentário de Kardec. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é, seguramente, uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Olha só,
Olha que coisa. Então, realmente, acontece isso daqui. Muitas vezes a pessoa, ele não quer abaixar o padrão, principalmente o padrão social. A gente vê muitas vezes a pessoa perdeu praticamente tudo, mas ele continua querendo demonstrar um status que ele não tem. Aí começa a angústia, começa as decepções e muitas vezes vem realmente o suicídio, que vai ser agravado muito mais, porque em vez de um problema, ele vai ter mais que um problema. Porque do outro lado ele vai ver que só o corpo morreu e a vida continua e tem tudo isso daí. Então, olha essa frase embaixo aqui diz tudo. Se uma educação moral, o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. É o orgulho. Tudo é o orgulho. A maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Está no Livro dos Espíritos. Então, a gente muitas vezes não quer perder. Nós precisamos viver de acordo com as nossas possibilidades. Não importa o que os outros vão falar, fulano quebrou, fulano está isso, está aquilo, não tem problema nenhum. É nós conosco mesmo. Aí nós vamos ver os grandes missionários da terra, como por exemplo Francisco de Assis, famílias abastadas. O apóstolo Paulo, família abastada, que abraçou o cristianismo. Francisco de Assis, todos sabem da posição dele e o que ele se tornou e o objetivo da vida dele. Por isso, são espíritos que têm resistência. Nós precisamos ter resistência moral, porque a matéria vai ficar aqui. Hoje nós estamos numa posição, amanhã nós podemos estar em outra posição. Não importa, o que importa é o que está dentro de nós. É aquilo que nós trazemos de resistência espiritual dentro de cada um de nós. E você vê o tamanho da pressão de uma família, mesmo que ela não haja de forma a cobrar efetivamente resultado, você viver num círculo e que você não corresponde à média ali dos irmãos, de todos ali, é uma pressão muito grande. A gente tem amigos que passam por essa situação e vivem depressão por ser auxiliado pelos irmãos. Os irmãos ainda ajudam, se preocupam, a mãe se preocupa com ele, mas o inconformismo dele leva ele a uma situação depressiva terrível. Então, e aí a questão do amor, de você conseguir abrir mão daquilo que você acha, daquilo que você pensa, para você só amar, apoiar. E nós nunca devemos desmerecer ninguém, mesmo que ele não tinha essa condição de estudar, mas ele poderia ser um bom homem. O estudo é importante, mas não é o essencial é a moral. Aí eu lembro muito do Raul Teixeira, quando ele veio de ônibus do Rio de Janeiro aqui fazer uma palestra para nós, há muitos anos atrás, ele estava comentando que nós temos muitas inteligências. Nós podemos pensar sobre isso. E que ele estava tomando chuva dentro do ônibus e não era capaz de fechar o vidro, a janelinha do ônibus. Ele não conseguia fechar de jeito nenhum. Aí tinha uma pessoa simples, humilde, que falou para ele, deixa que eu fecho para o senhor. Se o senhor não apertar aqui, o senhor vai quebrar e não vai fechar. Ele falou, o rapaz não tinha estudo, mas ele soube fechar o vidro. E eu, com tudo estudo, ia tomar chuva até chegar no... Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos, nesse caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não têm senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de alimentar-se, se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Disse frequentemente, não há profissão tola e não é a situação que desonra, disse para os outros e não para si. Muito bem, aí eu lembro de um caso, deve ser até piada, que o rapaz foi procurar serviço, ele falou, o serviço aqui é duro, tem que quebrar pedra, tem que entrar às 6 horas da manhã, sair às 10 da noite. Pô, não tem problema nenhum, é pro meu irmão o trabalho, não é para mim. Então, quer dizer, está dentro disso daqui, ó. Não há profissão tola e não é a situação que desonra. Disse para os outros e não para si. Então, olha só, nós devemos encarar qualquer situação, principalmente o homem. O homem que é honrado, ele não fica pedindo, ele vai procurar, ele vai trabalhar. Tem muita gente falando que não acha emprego, e olha, quem tem empresa, quem trabalha com construção, nós vemos direto aí, não acha ninguém para trabalhar. Não tem, está em falta. Por quê? Porque a pessoa quer escolher serviço. Então está dentro disso daqui. Olha só, tem um amigo meu que ele tem 2 carros, ele é pedreiro.
tem um carro dele, quando ele chega na construção, a gente fica com dó dele. É um assaveiro que está sempre bem ruim. Mas ele tem uma BMW, que fica guardada. A BMW mais barata custa mais de 200 mil usada. Aí um dia eu falei para ele falou, não, essa é só para mim viajar. Ele falou, se eu chegar com essa BMW com um carro novo, a pessoa vai falar, não, ele está ganhando muito e não vai dar o serviço para mim. Então eu chego com um carro velho, então as aparências se enganam. Então é tudo que a gente faz com amor, com carinho, Deus provê para nós. A gente sempre vai ganhar o suficiente para viver dentro daquele limite que nós merecemos. Porque que Jesus fala, a cada um segundo o seu merecimento. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade. Numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Olha só, que maravilha para nós. Por isso, do trabalho social das instituições espíritas. Não existe nenhuma outra instituição que faz mais trabalhos sociais do que o Espiritismo. Nós temos movimentos maravilhosos dentro das igrejas evangélicas, principalmente da católica, através dos vicentinos e outras associações que ajudam, mas o Espiritismo ele vai muito além. E nós vemos isso quando existe uma necessidade. Nós mobilizamos aqui, no Chico Xavier, muitas vezes nós mobilizamos algumas pessoas para poder auxiliar alguém que está precisando muito, e não tem problema nenhum. Tem famílias que durante muito tempo a gente auxiliou. Aí existe aqueles aproveitadores, mas tem a reencarnação. Então está dentro disso daqui. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. A gente não precisa esperar a pessoa pedir. A gente vai ver a necessidade dela. Comentário de Kardec. Com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas frequentemente são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Então, aqui ele chama a questão 793. Na questão 793, o Kardec pergunta, como nós podemos reconhecer uma sociedade completa? A resposta é muito longa, mas o primeiro item é o seguinte, pela evolução moral. Aí a sociedade está completa. Enquanto nós estivermos mesclado com uma série de coisas que acontecem na Terra, pessoas querendo levar vantagem e depois morrem, fica tudo aí. Nós estamos vendo as pessoas que ganharam muito dinheiro, ficaram muito ricas, todos eles desencarnando e a família ainda brigando por causa da herança. Nós sempre comentamos isso aí. No fim vai morrendo um por um e às vezes ninguém recebe nada. É uma guerra mental que não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Então está tudo dentro disso daqui, ó. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Aí nós vamos ver espíritos que trouxeram para nós a vida no planeta Marte, em Júpiter e outros planetas superiores, que lá já não tem tanta disputa. Nós vamos ver isso até na colônia Nosso Lar, onde nós vamos ver lá que eles compartilham muitas coisas. Então, por que nós temos muitas doutrinas na Terra? E é necessário muitas doutrinas, porque cada um está num grau de evolução. Mas cada um quer ser o dono da verdade. E aí nós lemos aqui já que quando o homem conhecer a verdade vai libertar o homem. E vamos pegar só uma passagem de Jesus, quando Jesus chegou diante de Pilatos. E Pilatos perguntou o que ele representava. Ele falou, eu represento a verdade. Aí Pilatos perguntou, o que é a verdade para o Senhor? Jesus não quis falar nada, porque o Pilatos não estava preparado para a verdade. Porque muitas vezes a verdade, ela machuca a gente. É só a verdade que vai levar a gente a entender tudo isso aqui. A quebrar todo o nosso orgulho, todos os preconceitos. E aí nós vamos viver numa sociedade melhor. Vai demorar muito ainda, porque a Terra ainda é um planeta atrasado. Mas vai chegar lá. Jesus, os mansos e os humildes herdarão a Terra. Será que nós somos mansos? Será que nós somos humildes? Quando que nós vamos herdar a Terra?
porque a terra vai melhorar. Por isso nós estamos aqui, nós queremos melhorar também, nós queremos ser mansos, né? Aquilo que Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, que Ele nos abençoe, cada um faz seu pedido mental. Muito obrigado pela presença, pela tolerância. Já falaram para mim que eu estou muito repetitivo, mas não tem jeito. Fazer o quê? Às vezes a história ela se repete, mas está relacionada com o assunto. E o importante é a gente ir conversando e saber ouvir é uma caridade. O André Luiz fala isso daí, gente. Então eu agradeço de coração por tudo. E sempre lembrando de Jesus, da doutrina de Jesus, daquilo que Ele trouxe para nós, da compreensão. Está tudo dentro disso daqui. Por isso que a primeira revelação foi com Moisés. De acordo com a evolução, vem as revelações e vem o ensinamento para nós. Depois Jesus veio mudando tudo e Ele conseguiu dividir até o tempo. Depois de Jesus as coisas se transformaram realmente. E aí chega a doutrina espírita, em 1857. Muitas pessoas falam, a doutrina espírita teria que ter vindo antes. Não, sempre na hora certa. Até hoje nós não conseguimos ainda absorver todos os ensinamentos que o Espiritismo traz para nós. Existe muito preconceito em cima dessa doutrina maravilhosa, porque muitos não conhecem. Aqueles que criticam, normalmente é porque não têm o entendimento, não estudaram, que nós só podemos criticar alguma coisa quando a gente estuda e vai a fundo em relação àquilo que nós estamos comentando. Então, aquele que estuda a doutrina espírita realmente, tem aquele ator que fez o papel do Chico Xavier, Nelson Xavier. Se dizia ateu, então Nelson Xavier criticava bastante, e depois ele recebeu o papel e ele falou que o Chico Xavier transformou ele. Aí nós precisamos analisar bastante, porque está saindo na internet que ele passou no umbral. Vamos acreditar em tudo também não. Nós precisamos analisar as coisas. A pessoa às vezes nem desencarnou ainda, tem alguém já recebendo mensagem dele. Mas nós não podemos criticar não, porque uma mulher me encontrou lá no convívio e ela quase morreu do coração, ela ficou pálida, lívida. Ela falou, Norinho, você está vivo? Você está encarnado? Eu falei, ela falou, mandei rezar uma missa por você, disse que você tinha morrido. Eu falei, não morri ainda, estou vivo ainda. Ainda vão ter que aguentar mais um pouco. Mas às vezes depois desencarnado é pior ainda, porque aí vem obsedar os amigos. Então vamos orar para ficar mais tempo aqui. Gente, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Eu me envolvo, me empolgo, nós somos todos irmãos, gente. Eu amo essa doutrina. Olha, eu amo vocês. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.